Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu estou regravando a aula, né? Porque tive um probleminha aí. Então, isso daqui é uma aula regravada. Vocês que participaram da aula ao vivo, ao assistirem essa aula, vão perceber diferenças, porque por algum motivo ali não foi captado o áudio, somente as gravações de tela e transmissão, mas não foi gravado o áudio. Então, eu estou regravando. Então, vai ser uma. Vou dar a aula novamente, mas com o mesmo conteúdo, e eu acredito que vai ser mais rápido do que a aula ao vivo, ok? Então, começando, boa noite, bom dia, boa tarde aí para você que está ouvindo aí nesse momento, assistindo essa aula. E nós vamos trabalhar com função do segundo grau. Função do segundo grau nada mais é do que equações de segundo grau. Quando nós estudamos equação do segundo grau, nós igualamos a zero. Isso significa que nós vamos trabalhar com raízes, ou seja, na função do segundo grau, quando o y é zero, quais são os valores de x? Isso é trabalhar com equação do segundo grau. Aí nós usamos Bhaskara, usamos lá as propriedades direcionadas à equação do segundo grau. Quando falamos em função, nós estamos falando, na verdade, de infinitos valores de x, que substituiria o x na equação, e iria resultar no montante y. Então, quando falamos de função, temos infinitos valores para atribuir a x, que vai resultar em infinitos valores correlacionados a y. Então, bora lá. Falando de função do segundo grau, nós vamos trabalhar com a mesma ideia, os mesmos conceitos de equação do segundo grau, porém com a aplicação de leitura e dados de gráficos. Perfeito? Então vamos lá para a folha e vamos iniciar. Quando nós falamos em função do segundo grau, nós estamos falando das propriedades de equação do segundo grau. E nós vamos trabalhar e repassar todas as questões de equação do segundo grau. A estrutura de uma equação do segundo grau, ela é formada pela seguinte base. Nós temos y, que é igual a ax quadrado mais bx mais c. E, obrigatoriamente, o a aqui, para ser uma equação de segundo grau, tem que ser diferente de zero. Porque se a for igual a zero, zero vezes qualquer valor que atribui a x vai dar zero. Então, ele some com o meu expoente ao quadrado aqui. Isso significa que o que restaria seria uma equação do primeiro grau. Então, para existir uma equação do segundo grau, obrigatoriamente o a não pode ser igual a zero. Ele tem que ser diferente. Esse símbolo é diferente. Olhando para essa condição de existência, nós vamos, quando atribuímos, existem alguns elementos que acompanham a estrutura da equação de segundo grau. Nós temos o elemento a, o b e o c. O que eu friso nesse momento? Uma equação do segundo grau completa, ela vai ter todos esses elementos. O a, o b e o c. Todos diferentes de zero, certo? E quando nós atribuímos essa equação do segundo grau igual a zero, ou seja, quando y for zero, nós temos a seguinte estrutura: ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Aí nós caímos na famosa equação do segundo grau, que nós trabalhamos como equação. Mas a equação do segundo grau igualada a zero nada mais é do que um valor resultante de y igual a zero vai ter as raízes x. O que significa raízes? As raízes são aqueles valores de x, quando substituído nessa equação, vai dar como resultante, vai refletir no eixo y igual a zero. Então, falamos de raízes, nós estamos querendo saber assim, quais são as raízes, ou seja, quais são os valores que x tem que assumir para que essa sentença seja verdadeira. É isso. E aí, nós atribuímos as raízes como x1 e x2. Ou seja, pode ser dois valores que x pode assumir para fazer dessa sentença verdadeira. Certo? Aí, nós caímos naquele verdadeiro dilema da famosa teoria de Bhaskara. Toda equação do segundo grau, você consegue resolvê-lo através da teoria de Bhaskara. O que fala
a teoria de Bhaskara? Bhaskara, ela nada mais é do que a fórmula, essa seguinte fórmula. Eu vou colocar a fórmula inteira, né, para os valores de x. Bhaskara é o procedimento que a gente utiliza para encontrar x1 e x2, ou seja, os possíveis valores que x pode assumir para tornar aquela sentença verdadeira. E a fórmula de Bhaskara é assim, ó, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Porém, o delta normalmente resolve-se por fora, antes, né, para substituir ali o valor. Mas também nada impede da gente colocar, porque o valor de delta é o seguinte, ó, é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Mas nada impediria de você montar direto essa equação aqui, ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a. Também não estaria errado. Porém, você vai trabalhar com uma expressão matemática maior, mais complexa, e automaticamente correria um risco ali, se você não dominar bem as propriedades de aritmética e álgebra, de errar ali. Então, o que as pessoas fazem normalmente? Resolve o delta primeiro e depois só substitui o valor ali na equação da raiz. Então, ficaria como se fosse o x1, o primeiro valor que o x poderia assumir, seria menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a. E o segundo valor que x poderia assumir seria o menos b menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, essa daqui é a famosa teoria de Bhaskara, utilizada nas equações ou funções do segundo grau. Perfeito? Todos esses conceitos aqui são os conceitos básicos de equação de segundo grau, mas que nós precisamos aplicar para trazer a memória para análise de gráficos. Então, continuando a análise, essa daqui é a estrutura geral da equação do segundo grau. Aqui os coeficientes que acompanham as variáveis, o a é a constante que acompanha a variável ao quadrado, o b é a constante que acompanha a variável ao expoente 1 e c é a constante sozinha. Quando nós falamos em constante, nós estamos falando em números, certo? Estamos falando em números. Aí quando aparecer a equação ali com números, né, reais ou naturais, inteiros, tanto faz, aí a gente vai começar ali, eu vou pontuar e vocês vão entender a aplicação nos gráficos. Então, esse é o conceito básico de equação do primeiro grau e a teoria principal de se resolver e aplicar em equações do segundo grau. Mas não fica somente nisso. Além de aplicar Bhaskara, nós temos também a questão do conceito de trabalhar com a soma e o produto. Então, quando nós vamos trabalhar com soma e produto, o que está falando soma e produto? Soma e produto é uma teoria que diz o seguinte, que o x1 mais o x2, quem é x1 e x2? São os dois valores que o x pode assumir para tornar essa sentença verdadeira aqui, ó. Essa sentença verdadeira. Se eu somar o x1 mais o x2, ele vai ter que coincidir com menos b dividido por a. E ao mesmo tempo tem que satisfazer a multiplicação de x1 vezes x2, vai ser o c sobre a. Isso é aplicar soma e produto. Aí, além da soma e produto, nós vamos fazer algumas análises em relação a esses coeficientes, certo? Nós temos o coeficiente a, que na verdade ele é uma constante, é um número. O b, que também é uma constante, que acompanha o x, e o c, que também é uma constante. Então vamos fazer algumas análises, porque essas análises ela vai definir algumas interpretações dos gráficos. Basicamente, essas daqui são as equações que nós utilizamos para resolver a equação do segundo grau. Perfeito? Agora vamos analisar os coeficientes. Conforme a análise dos coeficientes, o primeiro coeficiente que nós vamos analisar é o coeficiente a. Então, o que o coeficiente a ele vai refletir? Quando nós temos um gráfico no eixo XY,
eixo X, eixo Y. Quando nós temos um gráfico, a nossa parábola, porque toda equação do segundo grau, ela gera uma parábola como gráfico. Ela pode ter concavidade para baixo ou ela pode ter a concavidade para cima, aonde esses valores aqui, ó, onde corta o eixo X, o desenho do gráfico, aonde corta o eixo X, o Y é igual a zero. Então, esse daqui vai ser o x1 e esse daqui vai ser o x2. Quando o meu A ele for menor que zero, para A menor que zero, a minha concavidade é para baixo, sorriso de tristeza, né? Aquele sorriso murcho, aquela tristeza. Então, concavidade para baixo, o A é negativo. Quando fala menor que zero, estamos trabalhando com números negativos. E quando ele tem concavidade para cima, ou seja, sorriso de alegria, com toda certeza e convicção, o meu A vai ser maior que zero. Essa é a primeira característica a observar num gráfico. Se o meu gráfico está de boca para baixo, o meu A é negativo. Se o meu gráfico está de boca para cima, o meu A é positivo, ele é maior que zero. E aonde corta o eixo X são as raízes. São nesses valores aqui que X assume, que vai fazer com que Y seja zero. Tá bom? Aí, isso é analisando, primeiramente, o coeficiente A. Vamos analisar agora o coeficiente C. Quando nós olhamos o coeficiente C, nós temos a seguinte situação. Só para efeito de aplicação, eu tenho um A menor que zero, ou seja, negativo, eu tenho um A maior que zero, ou seja, positivo, e o meu A igual a zero, se isso for verdade numa equação de segundo grau, a expressão não vai ser uma equação de segundo grau, ela vai se tornar uma equação do primeiro grau. Então não tem gráfico de segundo grau para a situação de A igual a zero, ok? Quando nós analisamos o coeficiente C, nós temos a possibilidade do coeficiente C ele ser maior que zero, ou seja, ele é positivo. Quando isso acontecer, nós vamos encontrar a seguinte situação. Nós temos o gráfico XY e nós vamos ter aqui, nós temos o eixo cartesiano e nós temos o nosso gráfico. Aí vamos observar o seguinte, que quando o meu C ele é maior que zero, o C ele é justamente quando o meu X vale zero. Quando o meu X valer zero, é onde eu vou cortar o eixo Y. Aqui no X1 e X2 é onde o meu Y é zero. Quando o meu X é zero, aqui nesse ponto aqui é onde X é zero e aqui é o valor de C que vai cortar o meu eixo Y. Aqui, se continuasse o gráfico, aqui seria o ponto de intersecção quando o meu X fosse zero, ou seja, seria o meu valorzinho C. Quando o meu C ele é maior que zero, o corte, o gráfico ele vai passar pelo ponto positivo do eixo Y, ou seja, a intersecção de XY aqui é zero. Aqui é zero. Quando o meu C é positivo, o meu gráfico ele vai cortar o eixo Y aqui, ó, daqui para cima. Ou seja, esse carinha aqui, ó, seria o meu ponto C, que é o C da constante da equação. Entenderam? Então, se aqui fosse 5, aqui ia ser 5. Então, se o meu C é maior que zero, obrigatoriamente o meu gráfico na intersecção no eixo Y vai estar acima do eixo X, tá? Para cima. Pode ser essa situação, o meu A é negativo, mas poderíamos ter a mesma situação com um A positivo. Se o A fosse positivo, a concavidade aqui seria para cima. Poderia ser assim, por exemplo. E aqui seria o ponto. Isso daqui é com A maior que zero e C maior que zero, essas duas situações, tá?
Esse daqui é com A maior que zero, e essa situação aqui é com A menor que zero, que é essa análise que nós temos aqui em cima. O A positivo com cavidade para cima, o A negativo com cavidade para baixo. A outra possibilidade é se o nosso C ele for menor que zero. Se o C maior que zero, o ponto de intersecção do gráfico com o eixo Y vai ser para cima do eixo X, já é automático compreender que quando o meu C for menor que zero, a intersecção do gráfico com o eixo Y vai ser para baixo do eixo X. Então, se tivéssemos o gráfico XY, se tivermos o gráfico XY, o eixo cartesiano XY, o nosso gráfico C menor que zero, trazendo a ideia, por exemplo, do A positivo, ele estaria assim, ó. Esse daqui é com A maior que zero. Nessa situação, aonde que ele estaria interceptando o eixo Y como C negativo? Aqui, ó. Aqui seria o meu C menor que zero. Se fosse, por exemplo, menos 3, aqui ia ser menos 3. É simples assim. O valor do C é quando o meu x vale zero. E é uma verdade. Com x valendo zero, A vezes zero dá zero. B vezes zero dá zero. O Y vai ficar igual a C. Então, é onde o C é aonde corta o eixo Y quando o meu x é igual a zero. E a terceira possibilidade é quando o meu C ele é igual a zero. Quando o meu C ele é igual a zero, aí no nosso gráfico, o plano cartesiano XY, eu vou considerar só o gráfico maior que zero, tá? Ele vai passar, não importa se o A for positivo, ele vai vir aqui assim, ó. Aí ele pode continuar, ele pode vir aqui assim, ó, e depois subir, não tem importância. Ou simplesmente ele vir aqui e subir aqui, não importa. Mas a certeza que eu tenho é que quando o meu C é igual a zero, o meu gráfico obrigatoriamente vai passar pela origem do plano cartesiano, que é o zero. Eu tenho convicção. Podendo ser o contrário também, né? Podendo ser assim, ó. Passando aqui, vir para baixo assim, não importa. Mas com toda certeza vai cruzar o meu eixo Y no ponto zero, certo? Então nós analisamos o coeficiente A menor e maior que zero, o nosso coeficiente C, que ele representa o ponto que corta o eixo Y, ou seja, quando o x vale zero, e temos a análise do elemento B. Quando nós olhamos o B, nós temos a possibilidade do B maior que zero. Nessa situação vai ser assim, ó. Quando o B for maior que zero, nós vamos ter a situação. Temos 4 situações. B maior que zero e C maior que zero. E C maior que zero. Eu vou fazer isso daqui e aí vocês vão entender. O que o B faz? Ele vai definir a tangente ao ponto de intersecção que corta o eixo Y. X. Então, quando nós vimos aqui que quando o meu C é maior que zero, o meu gráfico ele vai cortar o eixo Y no lado positivo, ou seja, para cima do eixo X. Então, quando assim nós fazemos, esse daqui é o meu C maior que zero, ou seja, que é igual ao meu Y. Então, o C maior que zero eu tenho um gráfico nesse estilo. E o B maior que zero, aqui eu desenhei errado, aqui vai estar com B menor que zero. O B, aqui eu vou colocar menor. Quando o B menor que zero, porque eu desenhei o gráfico aqui errado, e aí vocês vão entender. Aqui vai dar B menor que zero. O B menor, o que é tangente? Tangente é aquela reta que vai passar e vai encostar uma única vez no ponto. Aqui é que meu gráfico ficou bem errado, né? Mas ele ficaria, se fosse uma parábola correta aqui, ele ficaria aqui e essa minha tangente
ela passaria só tocando nessa reta aqui uma vez. Então, quando o meu b é menor que zero, essa tangente é do b menor que zero. Ela é decrescente. E aí, quando nós temos com b maior que... Agora nós vamos analisar. O b maior que zero, e c maior que zero. Vai ter a mesma ideia de gráfico. Eu vou desenhar menor aqui só para caber os demais gráficos. Porém, quando o b é maior que zero, se o b menor que zero a tangente é decrescente, o b maior que zero, a nossa tangente ela vai ser crescente. Então aqui estaria o ponto. E o gráfico estaria deslocado para o lado de cá. E a nossa tangente estaria aqui, ó, estaria crescente. Esse estaria tocando no ponto, né? Esse daqui seria o resultante do nosso b maior que zero, ou seja, quando o b é positivo. E aí, então, quando c é maior que zero, nessas duas situações, nós sabemos que o gráfico ele vai cruzar o eixo y para cima do eixo x. Poderia ser com A negativo, tá? Aqui poderia ser com A negativo, ele ia ficar aqui assim, ó. Se fosse com A negativo, ele ia ficar mais para cá e descer aqui. Aqui o A está positivo porque a nossa concavidade está para cima. Se o A fosse negativo, ele ia estar aqui assim, ó, ia estar deslocado, com o A negativo. Ia ser como se fosse um reflexo para cá. E aí nós vamos analisar agora com o B menor que zero e o C menor que zero. Ou seja, o B e o C são negativos. Quando o B e o C são negativos, vou desenhar menorzinho aqui para caber depois. Quando o B e o C são negativos, pelo C ser negativo, nós vemos aqui que quando o C é negativo, ele vai cruzar aqui para baixo, aqui, ó, o eixo Y. Vamos considerar o A maior que zero, tá? Para ficar com concavidade para cima. Com o A maior que zero, então a concavidade vai ser para cima. Só que o B é menor. Então, a minha tangente ela tem que descer, ela tem que ser decrescente, ó. Tem que passar por esse ponto aqui, ó. Aqui é o que define o meu B menor que zero. Se eu tenho que fazer uma concavidade, aonde ou ela vai vir aqui assim, ó, e vai descer e vai subir para cá, ou ela virá aqui de baixo, cruza ali assim e desce para cá. O que vai definir isso daqui? O valor do meu A. Se o meu A for positivo, essa reta aqui, ela vai ser assim, ó. Como cruzou o eixo Y abaixo do X no ponto negativo, o meu C é menor que zero. Se esse daqui for A maior que zero, essa concavidade vai estar assim. Se for com A menor que zero, a concavidade vai ficar assim, ó. Esse daqui é para A menor que zero. Então é como se fosse um reflexo, certo? Então nós temos o B menor que zero, eu faço com que a tangente seja decrescente. O C menor que zero é porque o corte no eixo Y está abaixo do eixo X. E o meu A positivo ou negativo vai definir a concavidade do gráfico. E aí, desenhar a outra opção é com B menor que zero e C maior que zero. Se assim for, nós teremos o gráfico XY. E aí, vamos analisar. Se o nosso C é maior que zero, então ele vai cortar o eixo Y aqui em cima, em qualquer lugar, para cima do eixo X. Se é B menor que zero, então a nossa tangente vai ter que estar aqui, decrescente. Esse daqui é o nosso B menor que zero. Aqui eu fiz com B menor que zero, B maior que zero, B menor. Aí eu precisava do B maior com o B menor. Deixa eu só conferir aqui, peraí. O B menor ficou nessa situação.
porque a reta é decrescente. E o C é maior porque está para cima. Aí tem o A, né? Que se tivesse ia ser para cá com A negativo. O B maior, porque a reta é crescente. Com o C maior. E aqui com A maior que zero. E se fosse A menor que zero, ia ser desse lado aqui assim. Nessa situação, temos o B menor que zero e C menor que zero. É isso aí, B menor e C menor. O B menor e C maior já fizemos ali em cima. Esse aqui nós já fizemos lá em cima. Esse daqui, o B maior com o C maior. Está faltando o B menor com o C menor. E aí está faltando o B maior com o C menor. É isso. Está faltando. Esse daqui vai ficar igual aquele. Mas não tem problema não. Vou redesenhar aqui embaixo. Esse daqui é igual aquele ali. Fazer outro gráfico aqui. X e Y. Então vamos fazer com o seguinte gráfico aqui, ó. O B maior que zero e C menor que zero. Aí sim. Aí vai mudar. Esse gráfico nós não temos. Então, pelo C ser menor que zero, C é menor, ou seja, ele é negativo. Ele vai cruzar para baixo do eixo X aqui, o eixo Y. Ele cruzou aqui. C menor que zero. Por ser B menor que zero, então a tangente aqui, B maior, né? É B maior. A tangente aqui vai ser crescente. Ela vai passar aqui o gráfico crescente. Então isso daqui vai ser o B maior que zero. Isso aqui está fora. E aí vamos analisar. Por ser C menor que zero, está para baixo do eixo X. Por ser B maior que zero, a nossa tangente é crescente. Se for o A maior que zero, com toda certeza vai vir aqui assim, ó. Esse é para o A maior que zero. E se for A menor que zero, esse daqui ficaria aqui assim, ó. Seria um reflexo desse, né? Esse daqui ficaria assim, ó. Seria assim. Certo? Seria desse. Então, essas análises. Então, vamos só recapitular o que foi isso aqui que eu falei. Aqui eu só revisei a estrutura de existência de uma equação de segundo grau, a questão dos coeficientes formadores da equação de segundo grau, a propriedade de Bhaskara, que é utilizada para encontrar as raízes quando y vale zero, ou seja, os valores que x pode assumir quando resulta em eixo zero, em y. E aqui é soma e produto, a soma das duas raízes tem que ser igual a menos b sobre a, e a multiplicação dessas duas raízes ao mesmo tempo tem que satisfazer essas duas condições, ou seja, aqui nós temos um sistema linear. Tem que ser C sobre A. Aí aqui, essas análises, aqui, então é assim, ó, isso daqui é para resolver e encontrar as raízes, certo? Essas análises que nós fizemos aqui é somente para ter uma análise de interpretação de gráfico. E aí, uma coisa que nós temos que observar é que em todas as equações, na curva, por exemplo, ó, isso daqui ó, é um vértice. Quando eu falar o vértice, nós temos uma projeção em x, que gera essa coordenada, e uma projeção em y, que gera essa coordenada. Eu vou escrever aqui, vamos pegar aqui, ó, tá maiorzinho. Esse ponto aqui é bem no vértice, bem na curvinha da parábola. Qual é o ponto em x? Olha para o x. Existe um x aqui do vértice. E aí, olha lá para o y. Existe um valor em y, que é chamado de y do vértice. Então, nós temos que x do vértice é igual a menos b sobre 2a. E nós temos que y do vértice vai ser igual a menos delta dividido por 4a. São duas referências também para nós encontrarmos pontos do gráfico.
Então você tem o x do vértice e o y do vértice. O que é isso? Qual é o valor que x tem lá na curvinha do gráfico, seja lá em cima ou seja lá embaixo. Se é assim, esse daqui é o ponto máximo do gráfico. E se ela for assim, isso daqui é o ponto mínimo. Então, por exemplo, imagina que o lucro de uma empresa é dada pela equação do segundo grau, com A negativo, vai ser esse gráfico. Aí pergunta-se assim, qual é o maior lucro que a empresa pode ter com esse produto? Ou seja, é no x e y do vértice. E aqui, a lucratividade de uma empresa é dada por uma equação do segundo grau, aonde você tem um A positivo. Então o gráfico é assim, por exemplo. E daí ele pergunta qual é o menor valor que eles podem assumir. Ou seja, é o menor valor para não chegar a ter prejuízo. É aqui embaixo, aqui, no x e no y do vértice. Entenderam? Basicamente é isso. Então, isso daqui é para análise de gráfico. O x do vértice e y do vértice vai ser utilizado mais para análise de gráficos ou enunciados de lucratividade ou prejuízo, né? O menor valor para não perder. Um exemplo, qual é o menor valor de produção para que eles não percam? Então você vai ter ali um valor de ser aplicado. Muitas vezes esse tipo de exercício é através de x e y dos vértices. Tá? Isso daqui, essa primeira parte, é o procedimento para a gente resolver mesmo o encontro das raízes da equação do segundo grau. Ok, perfeito? Então vamos continuar. Já fizemos a análise. E tem uma outra questão. Existe essa estrutura e entendam uma coisa. Toda a equação do segundo grau, ela é uma multiplicação entre duas equações do primeiro grau, obrigatoriamente. Se você tem uma equação de segundo grau, ela é resultante de uma multiplicação de duas equações de primeiro grau. Então, quando você fatora uma equação de segundo grau, se você tiver a condição de fatorar essa expressão, você vai cair nessa estrutura, quando você conhece as raízes x1 e x2. Você tem x, que é a sua variável, menos o primeiro valor que x pode assumir para y não ser igual a zero, que multiplica x menos o segundo valor. Essa estrutura também é a estrutura quando você tem as raízes da equação, você quer descobrir a equação geral, porque isso daqui seria uma equação geral, quando você tem as raízes e você quer encontrar a equação geral. Aí você vai aplicar essa estrutura aqui de forma. Perfeito? Tudo que nós precisávamos saber de início está aqui, desde as propriedades de aplicação para resolução de exercício, quanto para análise e posicionamento de gráficos e eixos do plano cartesiano. Então, vamos lá. Continuando, vamos agora resolver exercício. Vamos resolver exercício e aplicar todos esses conceitos. O primeiro exercício, eu vou disponibilizar para vocês, né, que tem... como eu estou regravando essa aula aqui, eu mostrei lá na aula, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui a lista de exercício. Para mostrar para vocês. Você... Muito bom. Eu mostrei o gráfico, as listas de exercício aqui. Eu vou resolver a lista de exercício e aí vamos um pouquinho mais direto até para economizar. Então, eu tenho um exercício D aqui na lista que ele está assim, ó. Y é igual a x² menos 6x mais 9. Essa é uma equação do segundo grau. Então, aqui seriam atribuídos valores para x, conforme você substitui aqui os valores para x, você vai resultar montantes ali em y. Então, se x valer 1, você vai substituir x por 1. 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 9. Vai dar um resultado, é o valor que x iria assumir. Quando x valer 1, o y vai ter um valor.
E aí você vai fazer o cruzamento das projeções e vai ser a localização daquele ponto. Aí, normalmente, os exercícios de segundo grau, eles vão perguntar normalmente quais são as raízes. Então aqui, aí nós vamos voltar para uma questão das aulas que eu já ministrei. A aula que eu já ministrei em relação a produtos notáveis. Muitos, numa grande maioria de exercícios de segundo grau, você vai conseguir visualizar um produto notável. E se assim você conseguir visualizar um produto notável, você não precisa desenvolver Bhaskara, tudo, para encontrar as raízes. Você vai abrir a expressão equivalente de produto notável e ali você vai analisar e aplicar algumas álgebras ali, algumas aritméticas, e você vai encontrar os valores das raízes de maneira direta. Olhando essa expressão de segundo grau, aqui eu já consigo enxergar desse lado aqui, obrigatoriamente, que é um produto notável, ou seja, é um quadrado da diferença. Como que eu sei? Só para vocês terem uma noção, eu tenho convicção que isso daqui é a mesma coisa que x menos 3 ao quadrado. Por quê? Porque eu já tenho a visualização direta do produto notável. Como que eu sei? Porque se eu fatorar essa expressão, o que é fatorar? Trazer em evidência alguns elementos que são comuns. Tá? Em algumas situações, vai ser possível trazer essa evidência por fator comum ou por agrupamento. Mas, por ser produto notável, você vai enxergar de maneira direta. Se eu aplicar aqui a fatoração desse lado por fator comum, eu vou cair num agrupamento, numa fatoração por agrupamento, que eu vou chegar nessa mesma ideia. Mas, se eu bater o olho e encontrar direto, eu já vou, por exemplo, por fator comum. Olhando essas situações, o que eu tenho nessa parcela aqui, nessa parcela que eu tenho nessa parcela, é o x. Então, eu consigo enxergar que eu tenho x aqui, eu vou só abrir a expressão para vocês visualizarem. Aqui eu tenho x vezes x menos 6 vezes x, e o 9 é a mesma coisa que, deixa o 9 aqui. Eu tenho x aqui e eu tenho x aqui. Então, olha só, eu tenho aqui o x aqui e eu também tenho o x aqui. Quando eu tenho um fator em evidência, eu vou trazer esse cara em evidência. Eu vou trazer esse x aqui, comum nessas duas parcelas, em evidência. E vou abrir parênteses. O que me resta lá? O procedimento é assim, eu tenho x vezes x menos 6x mais 9. É isso que eu fiz. Aí, o que esse x tem aqui? Eu tenho x nessa parcela e nessa parcela. Então, eu vou dividir pelo x que eu trouxe para fora, ambas as parcelas. Eu estou mostrando passo a passo para entender o procedimento que é feito. Então, x vezes x dividido por x dividido por x vira 1. Sobra só um x lá dentro. Então, ficou x que multiplicou x. E aqui fica x dividido por x dá 1. Então, só sobra o 6. Mais 9. Aí, o que acontece? Eu tenho x aqui e eu tenho o 6 aqui. Mas perceba que eu consigo separar essas parcelas aqui. Eu tenho 6, o x, o 6 e o 9. Então, nessa situação, por fator comum aqui, eu achei que fosse dar por fator comum, analisando rapidamente, mas não vai dar. Porque eu fico aqui e eu não fico com um elemento em comum. Não deu certo, não valeu. Não dá por fator comum, mas o processo aqui de simplificação ele é real. Eu vou fazer outro exemplo ali na frente, que ele vai ser aplicado e visível a questão de fatoração por fator comum. Então não dá por fator comum nessa situação, é um produto notável direto. Como que eu vou saber que é um produto notável direto? Pela prática. Se eu tenho uma expressão de segundo grau e eu quero saber se ela é um quadrado da diferença ou um quadrado da soma, também vai dar, eu vou pegar essa expressão, vou colocar na ordem correta, direta, né? AX menos BX mais C. O que eu vou fazer? Eu vou reescrever aqui embaixo, Eu vou reescrever para mostrar a aplicação. Menos 6x mais 9. Como que eu sei se esse daqui é um produto notável quadrado da diferença? É simples. Eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro elemento, da primeira parcela, e vou tirar a raiz quadrada da terceira parcela. Aqui no x não aparece, mas tem o número 1. Então eu tenho raiz quadrada de 1
dá 1. Raiz quadrada de x quadrado é o próprio x. Raiz quadrada de 9 é 3. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa primeira parcela vezes a segunda parcela. Então, aqui eu multiplico um pelo outro e depois eu multiplico por 2. Esse é o conceito. Se assim eu fizer, eu tenho 1x vezes 3 dá 3x, vezes 2 eu fiquei com 6x. Perceba que 6x é igual a 6x, só que aqui é negativo. Significa que se aqui deu igual aqui, a primeira parcela é x e a segunda é 3. Então eu sei que isso vai ser simplesmente x e 3. Se a multiplicação entre eles e o dobro, né, deles aqui deu igual em módulo aqui, eu já sei que é a primeira parcela e a segunda parcela. Mais ou menos, como aqui é menos, então aqui vai ser menos e isso é o quadrado. Então é assim que eu analiso se um produto notável de quadrado da diferença ou quadrado da soma, eu tiro a raiz quadrada da primeira parcela, tiro a raiz quadrada da terceira, multiplico elas e dobro o valor. Se eu dobrar o valor da multiplicação da primeira e da raiz quadrada das parcelas e em módulo der o mesmo valor do meio, eu sei que é essa parcela e essa parcela. Se aqui for menos, é menos. E se aqui for mais, ali seria mais. Então, eu sei que esse cara já é um produto notável de maneira direta. Então, ao bater o olho nisso daqui, eu já consigo enxergar um produto notável. Então, eu posso reescrever isso e vai continuar sendo uma verdade. Eu posso reescrever como um produto notável. Eu posso escrever que é x menos 3, que multiplica x menos 3. Aí, dessa estrutura, nós iríamos encontrar aqui assim, ó, o valor de A vale 1, o valor de B vale menos 6 e o valor de C vale 9. Eu poderia, dessa estrutura, aplicar a Bhaskara e iríamos encontrar os dois valores de x. Não teria problema nenhum. Se eu abrir para a expressão do produto notável, se eu tenho, aqui é a mesma coisa, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Se ele perguntar quais são as raízes, aí tem que igualar a zero. Então, quais são as raízes quando y vale zero? É simples, zero é igual a isso vezes isso. Pronto. Se eu tenho, olha só essa propriedade aqui, ó. A vezes B é igual a zero. Se eu tenho um número vezes outro que é igual a zero, ou A é igual a zero, ou B é igual a zero. Certo? Ou os dois, que no caso os dois pode ser zero, né? Qualquer um dos dois pode ser zero. Isso significa que eu tenho esse primeiro cara aqui que está fazendo o papel do A e eu tenho esse cara aqui que está fazendo o papel do B. Eles são iguais, então não vai ter diferença, o mesmo valor. Ou A é igual a zero, quem que é o A? X menos 3 é igual a zero. X vai ser igual a 3. Pronto, achei aqui. X igual a 3. E esse cara aqui é igual a esse outro. Ou B é igual a zero, vai dar o mesmo valor. Ou vai ficar x menos 3 igual a zero, ou x é igual a 3. Então perceba que nessa situação, x, esse seria o x1 e esse daqui seria o x2. Eles são iguais. Então, aquela raiz ali, aquela equação, essa equação aqui, ela tem como raízes x1 e x2 iguais. Se o x1 e o x2 são iguais, aí nós vamos entrar na análise do delta, que acabei não fazendo a análise do delta ali atrás, né? Eu não fiz a análise do delta. Vamos fazer a análise do delta. Daqui, ó, nessa expressão aqui. Vamos isolar aqui, ó. Esqueci de falar do abençoado do delta. Quando o delta ele for maior que zero, x1 é diferente de x2, obrigatoriamente. Quando o delta for igual a zero, o nosso x1 vai ser igualzinho o x2. E quando o delta for negativo, menor que zero, não existe números reais que satisfaçam essa possibilidade. Aí, analisando gráficos ali mais para frente, vocês vão compreender isso daqui.
Ou seja, quando o delta dá negativo, o gráfico nunca vai cortar, nunca vai encostar ou passar pelo eixo X. Ele vai ficar ou para cima por completo do eixo X ou totalmente para baixo do eixo X. Mas ali a gente vai ver essas análises ali daqui a pouquinho. Então, continuando aqui, se x1 é igual a x2, aí nós vamos cair nessa condição. x1 igual a x2, o meu delta é igual a zero. É só análises para a gente ir aplicando para se x1 é igual a x2, só para fixar conteúdo. Então, disso daqui, eu sei que o meu delta é igual a zero. Vamos ver? Vamos aplicar o princípio de Bhaskara. Eu tenho A igual a 1, B igual a menos 6 e C igual a 9. Isso daqui eu estou pegando dessa equação aqui em cima. Então, vamos só calcular o delta para provar que o x1 vai ser igual a x2. Então, ficaria b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta, o meu b, ele é negativo. Então, fica menos 6 ao quadrado menos 4. O meu a vale 1 e o meu c vale 9. Então, o meu delta, 6 ao quadrado dá 36, menos ao quadrado fica mais. Menos 4 vezes 1 vezes 9, 36. Daqui nós temos que o delta deu zero. E é uma verdade. Quando o delta dá zero, o x1 tem que ser igual ao x2. E isso torna-se verdadeiro na resolução desse exercício. O x1 é igual ao x2. Então, eu poderia ter resolvido diretamente por Bhaskara, eu continuaria aqui, né? Iria encontrar os mesmos valores x1 e x2, ou eu simplesmente já iria enxergar um produto notável, que seria a diferença, o quadrado da diferença, já iria abrir a expressão de igualdade, e daí automaticamente eu já ia fazer que uma parcela A poderia ser zero ou a parcela B. Nessa situação, como são as mesmas raízes, ficaram iguais, certo? Esse daqui seria a primeira resolução. Se fosse para fazer o desenho desse gráfico. O desenho desse gráfico aqui, ó, só para vocês começarem a se familiarizar, nós teríamos o eixo XY aqui. O eixo XY. Então, vamos analisar o eixo XY. Analisando, nós sabemos que o C, ele é onde corta o eixo Y. Está no 9. Então, vou dizer que aqui está no 9 positivo. Então, aqui é 9. No eixo Y. Certo? Aqui é 9. Aqui no eixo Y. E no X seria 0. Se fôssemos escrever a coordenada desse ponto aqui, esse ponto seria formado por 0, 9. Na aula passada, eu mostrei que uma representação de coordenadas é sempre seguida do valor de x e valor de y. O par ordenado é sempre x, y, e se for tridimensional, x, y, z. Tá? No caso aqui, estamos com um plano de duas dimensões, então seria x, y. Perfeito? Então, aqui nós já saberíamos pelo C que corta no eixo Y em 9. E as raízes, ela é a mesma. Então, vamos pegar aqui assim, ó, aqui seria o 3. Então, a raiz do gráfico estaria aqui, ó, no ponto 3 de x. Quando x vale 3, o meu y vale 0. Por isso que o meu ponto está em cima do eixo x, porque y vale 0. E como que ficaria desenhado esse gráfico? Então, olha só. Como o nosso b aqui é negativo, então, cadê aqui o transferidor? Está aqui. Como o nosso b ele é negativo, esse ponto que corta o eixo y, a nossa tangente ela tem que ser para baixo. Ó. Ela tem que ser para baixo. Ficaria mais aqui assim, ó. Então isso daqui é porque o nosso b ele é menor que 0. Ou seja, essa tangente é decrescente. E o nosso gráfico ficaria desenhado aonde? Como o nosso a ele é positivo, então vai ser concavidade para cima. Se é concavidade para cima e tem que passar pelo 3, então o nosso gráfico estaria assim, ó, mais ou menos. Ó. x1 igual a x2, ó.
Ó, seria assim o nosso gráfico, porque o nosso A é maior que zero. E o nosso x1 é igual a x2, que vale 3. O nosso B vale menos 6, né? E ele, por ser negativo, a tangente é para baixo. Então, o nosso gráfico fica com esse desenho aqui. Deixa eu ver se dá para falar mais alguma coisa. Se resolvesse por Bhaskara, iria chegar no mesmo valor. É isso. Agora, vamos partir para a parte de ideia de função mesmo. Porque aplicar as raízes é fácil. É a equação do segundo grau. Vocês aí já têm bastante conhecimento e já sabem. Mas, na função, nós vamos... por exemplo, eu quero saber qual que é esse ponto aqui, ó. Quando x valer 7. Um exemplo. Qual que é? Lá no eixo y, eu tenho aqui o meu y1 aqui, ó. Quando o meu x vale 7, quanto que vale o y? Eu vou lá naquela equação, se x vale 7, eu vou substituir. 7 ao quadrado fica 49, menos 6 vezes 7 dá 42. Então aqui deu 49 menos 42, sobrou 7. 7 mais 9, 16. Então, eu ia ficar mais alto, né? Aqui é porque está fora de escala. Mas esse y aqui ia valer, só conferindo, 49 menos 42, sobra 7. E aí, 7 mais 9, 16. Seria 16 aqui, ó. Então, função, normalmente os exercícios de função, eles estariam nessa situação. Pedindo essas situações. Então, vou dar um exemplo agora aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar o seguinte exercício. Tenho uma função de x que é igual. Quando falo em função de x, é no eixo y. Então, eu já posso igualar a função de x igual a y, que vai ser a mesma coisa. Ela é formada por x² mais 3x mais 4. Então, aqui ele quer saber o seguinte. Ele poderia fazer, na lista de exercícios, vocês vão ver que tem vários exercícios assim. Ele pergunta assim, ó, quanto que vale a função de menos 1 e a função de 2? Isso daqui é simples. Função de x, se aqui está menos 1, então aonde tem x está sendo substituído por menos 1. Então você vai pegar lá no x, na expressão, e vai substituir por menos 1. Então vai ficar assim, ó, função de menos 1, trazer mais para o lado aqui, função de menos 1 vai ser igual a x² é menos 1 ao quadrado. Coloque sempre entre parênteses, porque pode ter sinal negativo da conta, e esse sinal aqui é o que acompanha o elemento e não a conta. Então é todo mundo ali ao quadrado. X ao quadrado mais 3 vezes menos 1 mais 4. Substituindo isso, nós ficamos com o seguinte. 1 ao quadrado dá 1, menos ao quadrado dá mais. 3 vezes 1 dá 3, mais vezes menos, menos, mais 4. Vou colocar aqui, função de menos 1 é igual. Então, a função de menos 1 ficou 4 mais 1, 5, menos 3, vai ficar 2. Pronto. A função de menos 1, de x igual a menos 1, o y vale 2. Então, o par ordenado disso daqui seria assim, ó, quando x valer menos 1, o meu y vai valer 2. Ele pode ser representado por um par ordenado, simples. E aí, quando o meu x valer 2? Quando o meu x valer 2, eu só vou substituir na equação. 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 mais 4. Quando o meu x valer 2, eu vou ficar com 2 ao quadrado é 4, mais 6, mais 4. Então, quando o meu x vale 2, o meu y vale 14. Qual é o par ordenado desses pontos? Quando o meu x valer 2, o meu y vai valer 14. E é num gráfico assim que vai ficar a aplicação. Então, eles podem pedir exercícios diretamente da expressão, a função do segundo grau, e pede para encontrar valores. Ou eles dão referências, poderiam falar assim, ó, quando trocaria uma das letras aqui, né, uma das constantes, e fala qual é o valor que A tem que assumir, e aí ele coloca valores ali de igualdade, é só substituir, vai cair sempre num sistema linear e vai encontrar os resultados. Se fosse para desenhar esse gráfico, aqui, ele ficaria assim, ó. Então vamos lá.
Primeira análise. O nosso C vale 4. Então, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se aqui seria o 4 em Y. Então, por ser o C igual a 4, eu sei que um ponto está aqui. Está ali. E o outro ponto, ele vai ficar na onde? Teríamos que resolver a expressão, né? Sempre que nós tivermos expressão de equação de segundo grau, para desenhar gráficos, os principais pontos que nos interessam são os valores de x e y quando eles assumem. Então, nós já sabemos que quando x vale menos 1, o nosso y está valendo 2. Quando x vale 2, nós descobrimos que o y vale 14. Então, perceba assim que chegou. E quando x valer 0? Quando x valer 0, o nosso y está valendo 4. E aí, os dois principais pontos é saber quando x vale 0 e quando y vale 0. Quando y valer 0, nós vamos resolver essa equação do segundo grau. Aqui, como ele não perguntou, isso daqui vai cair num delta negativo. Vamos resolver, ó, só para você ver. Ó, o A é igual a 1, o B vale 3 e o C vale 4. Então, vamos aplicar o delta. O delta é B ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, o delta é igual a 9 menos 16. Nós vamos encontrar que vai ficar como menos 7. Então, menos 7 não tem números reais que satisfaçam essa expressão. Mas uma certeza eu tenho. Esse gráfico, vamos analisar. O meu B é positivo. Então, se o meu B é positivo, eu tenho convicção que nesse ponto aqui, a nossa tangente está assim. Está tangenciando esse ponto, porque o meu B aqui ele é maior que 0. O meu A é positivo, então eu não posso ter aqui, ó, porque a tangente ela só toca uma vez a reta. Se eu trouxesse aqui, lá em cima essa tangente ia cruzar com o gráfico. Mas esse gráfico ele está aqui assim, ó, ele está nessa situação aqui assim, ó, não passa aqui, aí aqui ele sobe. E ele não encosta no eixo X. Por quê? Porque o meu delta deu menor que 0. Então ele nunca vai chegar no eixo X, ele vai ficar voando. Aí você fala assim, mas qual que é o menor valor que X vai sumir? Aí nós vamos entrar aqui, ó. O menor valor, só para aplicar, é bem na curvinha, no vértice. Então se eu projeto aqui, eu tenho um x do vértice. Se eu projeto aqui, eu tenho um y do vértice. Eu quero saber em x qual é o menor valor que soma. E em y, qual é o menor valor? Aí a gente vai aplicar o delta, né, o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice, nós vimos que é menos b sobre 2a. O b é 3. Menos 3 dividido por 2 vezes 1 dá 2. Então, o b, o x do vértice, é igual a menos meio. 1 meio menos 1,5 ou menos 3 meios. Então, eu sei que esse cara aqui é menos 1,5. E o y do vértice? Só pegar y do vértice vai ser igual a menos delta dividido por 4a. De onde você está tirando esse menos delta? Daqui, ó, da fórmula do x do vértice e do y do vértice. Na folha lá deixa eu ver, não, na primeira aula eu não falei nessa folha, mas aqui eu já coloquei x do y, x do vértice e y do vértice. Então, é fórmula. Isso daí, guardou essa fórmula, não tem segredo. Eu apliquei o delta, nessa equação nós já encontramos que vale menos 7. Então, menos da conta e menos 7, que é o resultado do delta. Isso daqui dividido por 4 vezes 1. 7 menos vezes menos vai ficar mais. Mais 7 dividido por 4. Isso daqui vai dar quase 2, vai dar 1,80, alguma coisa, talvez, né? Deixa eu ver. Porque é quase, se fosse 8 ia dar 2, então fica 1, alguma coisa. Deixa eu jogar na calculadora aqui para dar. Eu tava com a calculadora de prontidão. Sumiu. Deixa eu ver.
Não tá aqui não. Mas vai dar aproximadamente 1,8. Deixa eu jogar no computador aqui mesmo. Ó. Vamos jogar na calculadora aqui, ó. 7 dividido por 4. Aproximadamente 1,75. Então, isso daqui deu 1,75. Aproximadamente 1,75. Então, eu sei que esse carinha aqui, o par ordenado dele é menos 3,5 e 7/4. Pronto. Isso daqui é a referência do par ordenado do vértice dessa equação. Perceba que ela não cruza, o gráfico não cruza, o menor valor que y vai assumir é 1,75. Y, quando for zero, não corta. No gráfico que gera esse gráfico, não chega em x. Por isso que o delta deu negativo. Então, nessa situação, não existe valores reais que satisfaçam as raízes desta equação. Ele não pediu, tá? Mas só desenvolvi aqui para mostrar a análise para vocês entenderem. Mas o que importa é quando você tem a função do segundo grau, pode ser do primeiro, e ele dá o valor de x, você só substitui lá e vai encontrar o valor de y, que seria... se substituir esses valores aqui nessa expressão, será uma verdade. Você quer ver? Ó, quando x valer menos 3/2, vai ficar 9 por 4 vezes menos 9 por 2. Vai dar a fração, não dá para fazer de cabeça. Mas se você substituir aqui em x esse valor, você vai encontrar esse valor de y. E se você substituir y por esse valor, você vai encontrar que x vai ser esse valor. É fato, porque é real esse par ordenado. Aí, é isso aí. Deixa eu analisar aqui, só para pegar a mesma ideia do exercício anterior. Então é isso. Só para reforçar um conceito aqui, quando o exercício pergunta raízes, vou considerar tudo A maior que zero, tá? O nosso gráfico. Nós temos a primeira possibilidade do gráfico ser assim, ó. Estou considerando tudo com A maior que zero, né? Tudo boquinha para cima. Se fosse boquinha para baixo, ia dar a mesma coisa. Se fosse boquinha para baixo, ia ficar assim, ó. Esse daqui é A menor que zero. E esse daqui é A maior que zero. O que eu quero evidenciar? Existe aqui, ó, corta o eixo X aqui e o eixo X aqui. Independente se o A é positivo ou negativo. Então, nessa situação, esse carinha aqui é o meu x1 e esse carinha aqui é o meu x2. Essa é a primeira possibilidade de gráfico, é raízes. Quando ele perguntar de raízes, ele está querendo saber o seguinte: qual é o valor que x assume quando y é zero? Quando y é zero, o meu ponto está em cima do eixo x. Quando o meu x é zero, o meu ponto está em cima do eixo y, certo? A outra possibilidade é o gráfico tendo duas raízes distintas. Isso daqui é o delta maior que zero. Delta maior que zero, eu tenho x1 diferente do meu x2. Obrigatoriamente. Isso daqui é para o delta maior que zero. A outra opção é xy, o meu delta igual a zero. Se for o A maior que zero, pode ser em qualquer lugar só. Pode ser assim, ó. Pode ser aqui assim, ó. Só existe um único valor aqui, ó. x1 igual a x2. Isso daqui é para o meu A maior que zero. E esse daqui seria o meu A menor que zero. E o meu delta igual a zero, eu tenho x1 igual a x2. E a outra opção é meu delta sendo menor que zero. Meu delta é menor que zero. Se o meu delta é menor que zero, se o meu A for positivo, ele pode ter essa configuração aqui. E se o meu A for negativo, ele pode ter essa configuração aqui. É isso. Então, essa é a análise dos gráficos com a análise do delta. Perfeito? Vamos fazer outra equação. Aqui, se você quiser bater um print, pode bater o print. Ok. Eu falo esse ok aqui para ter uma referência na hora de renderizar o vídeo, edição.
porque às vezes o áudio ele descompassa do vídeo, e daí serve como pontos de referência para fazer a sincronia aí necessária se precisar editar o áudio. Então vamos resolver outro exercício. O outro exercício, ele diz assim, ó. Ele diz não, né? Ele mostra assim, ó. Y é igual a x² menos 1. Aqui eu já tenho um outro produto notável. De costume, de prática, eu já tenho. Qual é o produto notável? Uma diferença de quadrados. A ao quadrado menos b ao quadrado. E é uma verdade, porque eu falar que x² menos 1 ao quadrado é a mesma coisa. Então eu tenho essa situação. O produto notável, diferença de quadrados, é a mesma coisa que A mais B, que multiplica A menos B. Se eu enxerguei, só para entender, aqui é uma equação de segundo grau incompleta, porque entre os elementos A, B e C, eu não vou ter um deles. Então, aqui eu tenho A valendo 1, o meu B valendo 0 e o meu C valendo menos 1. Por que o meu B é 0? Porque qual é a estrutura? Ax² menos bx, como não tem bx, o b vale 0. Mais c, como aqui está menos, o c vale menos 1. Então, eu poderia aplicar a Bhaskara aqui, que nós iríamos encontrar os valores dessa equação, mas se eu enxergar o produto notável, nessa situação de diferença de quadrados, eu poderia fazer a substituição direta. Eu sei que x mais 1, que multiplica x menos 1, vai resultar naquilo ali. É a mesma coisa. Aí é aquela situação. Quais são as raízes dessa expressão? Raízes eu vou igualar a 0. X mais 1 que multiplica x menos 1. Aí vamos entrar naquela situação que foi mencionada aqui. Não, isso aqui é a outra folha. Espera aí. Está nessa folha aqui mesmo. Vamos cair nessa situação aqui, ó. Se eu tenho A vezes B igual a 0, ou A é igual a 0, ou B é igual a 0. Partindo desse princípio, quem é o A? Eu tenho x mais 1, que está fazendo o papel do A, e eu tenho x menos 1, que está fazendo o papel do B. Aí, se eu tenho A vezes B é igual a 0, então eu tenho que ou A é igual a 0, e quem que é o meu A? X mais 1 é igual a 0, pode ser 0. X mais 1 passa para o outro lado, menos 1. Pronto, esse é o primeiro valor que x pode assumir, ou seja, esse daqui é o meu x1. Ou, a outra opção, b vai ser igual a 0. Quem é b? X menos 1 igual a 0. Menos 1 passa para o outro lado, mais 1, então x é igual a 1. Esse daqui é o meu x2. Então eu tenho que x1 vale 1 e x2 vale 1. Só que aqui é menos 1, né? Eles são diferentes. O que eu concluo daqui? Só analisando os conceitos já ensinados. Eu já concluo que o meu delta é maior que 0, porque x1 é diferente de x2. Eu já concluo que a minha parábola tem concavidade para cima, porque o meu A é maior que 0. E eu tenho convicção que no plano cartesiano XY, o meu gráfico ele vai ter concavidade para cima e ele vai passar pelo gráfico. Aqui, ó. Aqui em Y, esse ponto é menos 1. E aqui eu tenho o meu x1 que vale menos 1 e o meu x2 que vale 1 positivo. Então, esse daqui seria o desenho do gráfico dessa equação. Direta e reta assim. Eu resolvi por produto notável. Mas eu poderia resolver por Bhaskara, que ia dar a mesma coisa. Se resolvêssemos por Bhaskara, ia ficar assim, ó. Delta é igual a b ao quadrado. Não tem, então fica 0 ao quadrado. Menos 4 vezes o a vezes o c, que é menos 1. Então nós vamos encontrar que o delta aqui vai ser 4 positivo. E aí, substitui na equação. x1 é igual a menos b mais raiz quadrada de 4 dividido por 2 vezes a, que é 1. O b é 0, então só ficou raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é mais 2 dividido por 2 é 1. E o x2 vai ser 0, que o b não existe, vai ser menos raiz quadrada de 4 dividido por 2a,
Então, menos raiz quadrada de 4 vai dar menos 2, dividido por 2, que vai ficar igual a menos 1. Encontramos os mesmos valores. Então, não importa se você vai resolver por Bhaskara ou se você vai enxergar o produto notável. E uma outra situação que poderia ser aplicado para a resolução seria aplicar a seguinte situação. Você está com a equação aqui. Como você só tem a variável, você isola a incógnita. Você vai igualar a zero. Então eu tenho 0 que é igual a x² menos 1. Isolo o x², eu ficaria com x² é igual a 1. Para eu tornar isso igual a x, se eu tenho alguma coisa ao quadrado, a um expoente, eu vou tirar a raiz no mesmo índice daquele expoente. Então, se eu tenho um expoente quadrado aqui, eu vou tirar a raiz quadrada dele para sobrar a base. Então, isso daqui está na aula de potenciação e radiciação, lá na segunda e terceira aula das lives, na aba ao vivo. Então, vai lá e assiste, que você precisa dominar todos esses conceitos. Então, se eu tenho um expoente 2, eu tenho que tirar a raiz de índice 2, ou seja, a raiz quadrada. Então, eu tiro a raiz quadrada desse lado, eu tenho que tirar a raiz quadrada do outro lado. Automaticamente, raiz quadrada de x² é x, raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Aí você vai falar assim, pô, mas aqui eu encontrei só 1, só que você tirou raiz quadrada. Então, a raiz quadrada, a resposta quando você tirar a raiz quadrada de qualquer número, sempre vai ser mais ou menos aquele valor. Ou seja, vai ser mais aquele valor e menos aquele valor. Significa que o x1 vai ser mais 1 e o x2 vai ser menos 1. Pronto, chegaríamos também no mesmo resultado. Esse daqui seria mais um exercício aplicado. Ou você resolve por produto notável, que está aqui em cima, que é a diferença de quadrados, ou você resolve por Bhaskara, que é o que nós resolvemos aqui, ou você, como está faltando o B, você pode isolar a variável ao quadrado, né? E aí você também chegaria nos mesmos valores. Deixa eu ver outro exercício. Esse daqui já fizemos. Perfeito. Já chegamos na igualdade. Deixa eu olhar aqui a sequência do que eu passei na outra aula. Deixa eu ver aqui. Foi um exercício resolvido aqui. Vamos resolver esse outro exercício aqui. Então tá, vamos lá. Só para referência. Ok. Vamos lá. Esse outro exercício ele está trazendo a seguinte expressão. Y é igual a 2x² menos 8x mais 6. É a mesma ideia. Se ele pedir quais são as raízes, aí é aquela situação, vai igualar isso a zero. Então, se ele quiser saber x1 e x2, nós vamos igualar a zero. Então, ficaria assim, ó, x² menos 8x mais 6 é igual a zero. Como eu já ensinei nas aulas passadas, como todos os números eu consigo reduzir e simplificar, eu vou dividir todo mundo por 2. Quando eu divido todo mundo por 2, eu fico 2 dividido por 2 ficou 1, ficou 1x². 8 dividido por 2 fica 4, menos 4x. 6 dividido por 2 fica 3. Vai dar o mesmo valor de raiz, não vai mudar, a equação vai ser a mesma. Então, agora aqui, dessa expressão de baixo aqui, se você usasse a de cima sem reduzir, você ia chegar no mesmo valor. Isso daqui, ele não é uma raiz, não é um trinômio, por ser negativo aqui, ele não é um produto notável, olhando assim de cara e imediatamente. Então, eu poderia resolver por soma e produto, que eu poderia ter aplicado aqui também, por soma e produto, é outra possibilidade. Vamos resolver aqui, ó. Soma e produto seria assim, ó. O valor de x1 mais do x2 é menos b sobre a. Só que o b vale 0. 0 dividido por 1 dá 0. Ao mesmo tempo, tem que satisfazer. Que número vezes que número vai ser c sobre a. Ou seja, vai ser menos 1 sobre a, que vai dar 1. Então, olhem só comigo. Se tem que dar menos 1, que número vezes que número dá menos 1? Pode ser várias frações. Então, eu sei que
se eu fatorar o 1, é 1 vezes 1. 1 vezes 1. Só que se ele dá negativo, o primeiro cara aqui é negativo. Pode ser ele negativo, porque os dois são iguais em módulo. E vamos ver lá em cima, se eu devo 1 e eu somo 1, fico com 0. Pronto, já satisfiz ali, encontrando por soma e produto as duas raízes também. É outra opção por soma e produto. E aqui, eu poderia aplicar soma e produto. Então vamos resolver por soma e produto. Soma e produto. Eu vou resolver por soma e produto. Qual é o número mais aquele número que vai dar? Daqui nós temos A igual a 1, B igual a menos 4 e C igual a 3. Então, qual é o número vezes mais o número que vai dar menos B menos 4 dividido por A. O A vale 1. Isso daqui, menos vezes menos, dá mais. Então, vai dar 4. E que número vezes que número vai ser C sobre A, que é simplesmente 3. Então, vamos analisar. Que número vezes que número dá 3? Pode ser 1 vezes, sem considerar fração. É 1 vezes 3. Então, vamos analisar o 1 e o 3. 1 vezes 3 deu 3. 1 mais 3 dá 4. Então, é 1 e 3. Pronto. Já encontrei. x1 é igual a 1 e x2 é igual a 3. Pronto. Não, eu não quero por soma e produto. Eu quero por... Não tenho produto notável ali. Não tenho. Aqui eu não tenho. Eu poderia fazer por Bhaskara. Por Bhaskara. Só para estruturar. Delta é igual a B ao quadrado. O B vale menos 4. Menos 4 vezes o A vezes o C. O delta vai ser... Como eu sei que o x1 e o x2 são diferentes entre si, então eu tenho que encontrar que o delta é maior que zero. Menos 4 ao quadrado vai ficar mais 16. Menos 4 vezes 3 vai ficar menos 12. O nosso delta deu 2. Pronto. Eu já sei aqui que o meu x1 é diferente do x2. E se a gente continuasse desenvolvendo Bhaskara e encontrar as mesmas raízes? Para economizar tempo, bola para frente. Resolver aqui outro exercício. Vamos analisar e ver a possibilidade de desenhar o gráfico disso daqui, só para analisar. Vamos analisar. Olha lá. Nós já encontramos. Vamos analisar para desenhar o gráfico. Olhando aqui na nossa equação, nessa situação do gráfico, não é essa aqui que a gente vai usar reduzido. É a original. É a original. Aqui nós reduzimos, então significa que a nossa projeção caiu pela metade. Então, quando você for projetar o gráfico, você não projeta em cima da redução que se fez, mas você vai em cima do original. No original, o nosso C vale 6. Então, como se fosse 2, 4, 6. 4, 2. Então, se o meu C vale 6, eu sei que o meu ponto está aqui, de intersecção com o eixo Y. Quando o meu x, olha aqui, ó, xy, quando o meu x for 0, eu sei que o meu y vale 6, só olhando para o gráfico. E quando o meu y for 0, aí a gente resolveu e achou que quando o y for 0, a gente achou que ou vale 1 ou 3. São dois valores que satisfazem ali essa questão quando o y é igual a 0. Então, nós já sabemos que aqui ficaria 2, 4. Aqui no meio seria mais ou menos 1. Então, eu sei que 1 está aqui e o outro vai estar na metade, que é 3, que vai estar aqui. Então, eu sei que o meu gráfico tem que passar por esse ponto, por esses 3 pontos. E é uma parábola porque ela é uma equação de segundo grau. Vamos analisar o sinal do B. O B, por ele ser negativo, deixa eu ver aqui se está certo, é 1 e 4. Por ele ser negativo, ele é uma verdade. O nosso Bzinho vai passar por esse ponto aqui, ó. Aqui eu não desenhei na escala certinho. Esse é o nosso B menor que 0. Vai passar tangenciando aonde intercepta o eixo Y. E o nosso gráfico certamente ele vai ser assim, ó. Ele vai passar aqui, vai descer um pouquinho e vai subir de novo. E eu sei que ele é A maior que 0, né? Por isso que é concavidade para cima.
E aí, só para aplicar o conceito, aqui na curvinha, qual é o valor de x do vértice? Se aqui é 1 e aqui é 3, é sempre recíproco, o meu x do vértice vai valer 2. O x do vértice é sempre a metade de pontos equidistantes. De 1 para 3 eu tenho 2 unidades, né? Então, a metade é uma unidade a partir de cada uma. Então, 1 mais 1 deu 2. 3 menos 1 deu 2. Eu já sei aqui só pela análise do gráfico, mas vamos descobrir o x do vértice? Se eu tenho um x do vértice, eu tenho um y do vértice. O x do vértice aqui é menos b sobre 2a. O x do vértice, o b nosso, vai valer lá em cima, tem que ser a da equação, menos 8. Com menos aqui, vai ficar 8 positivo. 2 vezes 2 fica 4, ou seja, 8 por 4 deu 2. E o meu y do vértice é menos delta dividido por 4a. O delta, nós resolvemos e encontramos o delta aqui, não deu 2, o delta aqui deu 4. 2 é o resultado da raiz, é que eu fico pensando muito rápido lá na frente e acabo dispersando. Então, nós descobrimos que o nosso delta vale 4. Então, fica menos 4, que multiplica, ou que divide por 4 vezes 2, que vai dar 8. Então, isso aqui ficou menos 2 por 4, vai ficar menos meio. Então, eu sei que o meu y do vértice aqui é menos 0,5. Pronto. Analisamos tudo que tinha que analisar aí. Já, mesmo que o enunciado não pediu, a gente desenvolveu aí só para mostrar para vocês a aplicação. Perfeito? Vamos olhar mais um enunciado. Ele diz assim, esse daqui, ó. Y é igual a x² menos 3x mais 3x menos 10. Aí nós vamos analisar a questão das raízes. E aí vamos analisar o gráfico. Então, para encontrar as raízes, eu tenho que igualar a zero. Então, eu vou ficar com x² mais 3x menos 10 igual a zero. Eu tenho 1 aqui. O que eu concluo? O meu a vale 1, o meu b vale 3 e o meu c é igual a menos 10. Tá aí, menos 10. Posso aplicar a Bhaskara? Vou encontrar diretamente os resultados. Mas eu posso resolver por soma e produto. Se eu for aplicar soma e produto, qual é o número mais o outro número que vai ser menos b sobre a? Menos b vai dar menos 3. O a vale 1, então vai ficar menos 3. Ao mesmo tempo, esse número vezes o outro número vai ser igual a c sobre a, que vai ser menos 10. Como eu expliquei, quando na soma e produto, esquece o sinal aqui e decompõe sempre da multiplicação. Quando a gente decompõe o 10, nós vamos encontrar 2 vezes 5. Porque 10 dividido por 2 dá 5 e 5 dividido por 5 deu 1. Então, eu sei que o 10, ele decomposto é 2 vezes 5. Então, só tenho dois números aqui. Vamos colocar assim, ó. É o 2 e o 5. 2 vezes 5 dá 10. 2 mais 5 dá 7, não menos 3. Então, como na soma deu sinal negativo, então o maior deles aqui é negativo. Pronto, já encontramos. As raízes, o meu x1 é igual a menos 5 e o meu x2 vai ser igual a 2. Pronto, já satisfiz o gabarito somente com análise de soma e produto. Aí, eu não quero por soma e produto. Aí você aplica Bhaskara. Não é um produto notável, não enxerguei um produto notável direto aqui, então eu poderia resolver por Bhaskara. Vamos analisar e aplicar a questão do gráfico agora. Vamos analisar o gráfico dessa expressão aqui, dessa função. Então, eu tenho xy. Vamos desenhar o gráfico. Se o meu c é menos 10, então, deixa eu ver aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Então, aqui seria o menos 10 do y. Eu tenho convicção que o meu ponto está aqui. O meu gráfico está aqui. A concavidade é para cima, porque o meu a é maior que zero. E o meu b, ele é positivo. Pelo b ser positivo, a tangente que passa nesse cara aqui
ela é crescente. Isso daqui faz com que o b seja positivo. Então, eu sei as raízes? Eu sei. As raízes é menos 5. Então, ficou 2, 4. Vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Menos 5. Então, eu sei que o x valendo menos 5 e 2. Tá aqui, ó. 2. E o meu gráfico simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Vem aqui, desceu um pouquinho, passou aqui e subiu aqui assim. Então, esse é meu gráfico, porque o a é maior que 0. Esse daqui porque o b é maior que 0. E aqui o c é menor que 0. Já concluímos todos os coeficientes da equação do segundo grau. Já desenhamos aqui e aí já fica mais claro para compreender. Não tem produto notável, então ou foi por soma e produto ou foi por básica. E aí para aplicar, bem aqui na curvinha, qual que é o meu x do vértice? E bem aqui, qual que é o meu y do vértice? O x do vértice vai ser menos b sobre 2a. O b a gente já descobriu que é menos 3 sobre 2a, então fica menos 3 meios. Então eu já sei que aqui é menos 3 meios. E o meu y do vértice vai ser simplesmente menos delta dividido por 4a. O delta a gente não descobriu, mas a gente descobre b ao quadrado dá 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. O menos 4 com menos 10 vai virar mais. Então, menos 4 com menos 10 fica positivo. 4 vezes 1 vezes 10 deu 40. Então, deu b ao quadrado dá 9 mais 40. Então, ficou mais 49 dividido simplesmente por 4. Isso aqui deu aproximadamente 12 e bem pequenininho. Só que negativo, né? Não é positivo, não. Menos. Então, aqui ficou menos 12 e um pedacinho aqui. Vai dar, sei lá, 0,05, talvez. 12, é um valor bem rebentado. 0,25. Dá 0,12,25. Seria isso daqui. Então, negativo no caso, né? Então, a gente já entendeu o x do vértice e y do vértice. Aí, para quem quiser printar, ok. Só printar e analisar. Pronto. Vamos analisar aqui agora mais uma expressão, mais uma conta. Já ensinei o x do vértice, o y do vértice. Tá, vamos resolver um outro exercício. Deixa eu ver aqui, é isso aí mesmo. Estamos chegando ao fim, hein? Glória a Deus. Regravando tudo de novo. Então vamos lá, mais outro exercício. O outro exercício diz assim, aí já eu vou abrir a compartilhar a tela e a gente vai ficar analisando vários exercícios ali, tá? O outro exercício ele diz assim, ó, 4 menos x quadrado igual a 3x mais 8 que multiplica x mais 2. Aqui é o seguinte, isso daqui é um produto notável. É um quadrado da diferença. Então, o quadrado da diferença, ele vai ser o seguinte resultante. É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Esse daqui é um produto notável quadrado da diferença. Então, aplicando esse conceito, só vou abrir aqui para vocês entenderem. Isso daqui é a mesma coisa que isso. Ó, 4 menos x que multiplica 4 menos x. Aqui não vai ter jeito. Aqui vai ter que aplicar a distributiva sem choro e nem vela, né? Isso daqui não tem como encontrar um produto notável direto. Então, isso daqui seria simples. É o 4 vezes 4, 4 menos x. 4, menos x vezes 4, menos x vezes x. E aqui ficaria 3x vezes x, 3x vezes 2. 8 vezes x e 8 vezes 2. Seria a aplicação da distributiva padrão. Quando nós aplicamos a distributiva aqui, que é um quadrado da diferença, a gente vai encontrar essa estrutura aqui, ó.
Então fica quadrado do primeiro, que é 4 ao quadrado, vai ficar 16. Eu vou escrever, né? 4 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É isso que a gente vai encontrar. E aqui a gente vai encontrar a multiplicação mesmo. 3x vezes x, ficou 3x vezes x, mais 3x vezes 2, mais 8 vezes x, mais 8 vezes 2. Isso daqui desenvolvendo ficou 16x menos 8x mais x quadrado é igual a 3x quadrado, multiplicação de bases iguais, segunda aula lá da live, na aba ao vivo, bases iguais, somos expoentes, mais 3x vezes 2 fica 6x, 8x mais 8x mais 16. Aí aqui você ia colocar em ordem, ia somar 6x com 8x, ia virar 14x. Aí vamos analisar de maneira direta. Se desse lado aqui, vamos analisar. Olha só. Deixa eu ver se eu fiz a conta correta aqui. Quadrado do segundo. 2 vezes o quadrado do primeiro, menos o quadrado do primeiro, menos o primeiro vezes o segundo 2 vezes, mais o quadrado do segundo. Está correto. Então vamos analisar aqui, ó. Eu tenho negativo 8x aqui. Vamos reestruturar esses caras aqui. Então, o quadrado do primeiro não é 16x, é só 16. É isso que eu estou achando estranho aqui, ó. Não tem x no 4, é somente o 4. Então é 4 vezes 4, deu 16. Aqui está certo e aqui está certo. Agora sim, deu certo. Olha só, eu tenho 16 positivo do lado de cada igual. Eu tenho 16 positivo do lado de igual, eu vou anular. E é uma verdade, porque se eu pegar esse mais 16 e jogar lá para o outro lado, vai ficar menos 16. Então eles se anulam. Assim vai valer com 8x. 8x, não vai não. Aqui vamos continuar. Vamos continuar aqui, ó, só reestruturando. Fiquei com x quadrado menos 8x. Vou trazer todo mundo para o lado de cá. Todo mundo para o lado de cá, eu fico com menos 3x quadrado, menos 6x, menos 8x e só. E não sobrou ninguém lá, igual a zero. Eu devo 3x e tenho x, eu fico devendo 2x quadrado. Eu devo 8 com devo 8, fico devendo 16. E devo mais 6, fico devendo 24x. E não tem ninguém, isso é igual a zero. Isso daqui, menos e menos, eu posso multiplicar todo mundo por menos 1. Todo mundo por menos 1. E vai ficar positivo. 2x quadrado mais 24x é igual a zero. Como é todo mundo par, eu posso dividir tudo, se for para encontrar raiz, tá? Porque senão isso daqui já é a resposta, já é o gabarito, se ele pedir a expressão. E ele pediu para encontrar, então é só isso aqui. Não simplifica não. Só vai simplificar se ele perguntasse qual é a raiz. No enunciado eu não lembro qual que foi esse exercício aqui, porque eu estou regravando essa aula, né? Mas se ele perguntar as raízes, é só dividir tudo por 2. Se dividir tudo por 2, ficaria x quadrado mais 12x igual a zero. Aí daria, você encontraria as raízes. Perfeito? Esse daqui é um outro exercício. Deixa eu ver aqui. Lá na resolução anterior eu comi bronha. Eu errei ali na hora de cancelar os 8 com x ali. Mas enfim. Aí a gente continua. Se ele perguntar as raízes disso daqui, é simples. Você pode resolver por Bhaskara. Vamos resolver, né? Já está em análise e ensinamento. Nós temos aqui que o A vale 1, nós temos que o B vale 12 e nós temos que o C vale 0. Aí podemos resolver por Bhaskara. Também vai dar certo. E aqui também a gente pode resolver por soma e produto. Por soma e produto, vou colocar aqui, ó. Soma e produto. Por soma e produto, qual é o número mais outro número que vai dar menos B, ou seja, menos 12 dividido por 1, que vai dar menos 12. Ao mesmo tempo, qual é esse número vezes o outro número
que vai dar C sobre A. E o C é 0, dá 0. Ou seja, eu tenho convicção que um número vezes o outro dá 0, então esse número aqui, um deles já é 0. E qual que é 0 mais que número dá menos 12? O próprio menos 12. Menos 12 vezes 0 dá 0. Menos 12 mais 0 dá menos 12. Esse daqui é o gabarito de x1 e x2 por soma e produto. Ou eu poderia resolver por Bhaskara, que ia chegar no mesmo valor, ou simplesmente eu faria a fatoração por fator comum. Então eu tenho aqui, ó, x² mais 12x é igual a 0. O que eu tenho nessa parcela que eu também tenho nessa parcela? Eu tenho x. Então, eu trago um x em evidência, multiplico, no caso, né? Que multiplica x² dividido por x elevado a 1, aí vai lá na regra de potenciação na segunda live, você vai ver que vai ficar x elevado a 1. 12x dividido por x fica 12. Isso é igual a 0. Vamos cair lá naquela situação. Ou A é igual a 0, ou B é igual a 0. Se A é igual a 0, então x é igual a 0. Pronto, já é o meu x1. Já chama lá, ó. Já bateu. Ou x1 pode ser 0. Ou, a segunda situação, o nosso B é igual a 0. E o B é x mais 12 igual a 0. O 12 é positivo, passa para lá, x igual a menos 12. Pronto, achamos o nosso x2, que por coincidência de soma e produto está ali. Então, não existe uma única maneira de resolver equações do segundo grau. Pode ser por Bhaskara direto, pode ser por soma e produto, pode ser por fatoração, fator comum, fator comum, pode ser fatoração de soma, né, de parcelas, ou pode ser produtos notáveis. E aí, por isso que eu falo, a primeira live, as 4 lives e as aulas de produtos notáveis, elas são essenciais. Se vocês não souberem, vocês vão se estrumbicar na resolução de matemática. São conceitos que vocês têm obrigação de saberem, porque são ferramentas de resolução. Não é uma matéria que você aprende sozinho. Você estuda ela sozinho, mas elas são ferramentas que desenvolvem as equações. Analisando essa expressão aqui, vamos fazer o gráfico. Então, olha só, vou só reescrever. x² mais 12x mais 0 é igual a 0. Para ter o C aqui, né? Só para vocês enxergarem. Como que ficaria o gráfico dessa situação aqui, ó? O gráfico dessa situação seria simples. Se o meu C é igual a 0, então tá passando aqui, o meu gráfico está passando pelo eixo, pelo princípio da origem, pelo 0, no eixo Y. Então o Y é 0, então está passando certinho. Se o meu B ele é positivo, significa... Cadê? Tá aqui. Se o meu B, então significa que a minha tangente vai passar aqui, ó. Porque é B maior que 0, ó. B maior que 0. É 12, né? O B vale 12. Então, a minha tangente é crescente. O meu A é positivo, então eu sei que a minha parábola é boca para cima. Então, se eu coloco o meu gráfico aqui, a tangente corta o gráfico aqui e lá em cima ia cortar aqui. Então, não é aqui. Então, obrigatoriamente, o nosso gráfico ele vem assim, ó. Ó. É assim. Desse jeito. E aí, nós teremos aqui no vértice uma projeção do x do vértice e aqui uma projeção do y do vértice. Como que ficaria essa resolução? Essa resolução, ela ficaria o x do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. O b, nós descobrimos que vale 12. Então, fica menos 12 dividido por 2 vezes 1 por 2. Então, fica menos 6. Então, eu sei que aqui no x do vértice é menos 6. E o y do vértice? O y do vértice é menos delta dividido por 2a. Ou por 4. Por 4a. O nosso delta, quem que é o nosso delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, menos 4 vezes A vezes C, o C vale 0, então esse menos 4 vezes A vezes C é 0. Então, ficou só com delta B ao quadrado, que vai ficar 144. Então, ficou menos 144
dividido por 4. 144 por 4, deixa eu ver aqui, vai dar 36. Deu 36. Então, o nosso y do vértice é menos, no caso, né? Porque é menos 36. Vai lá embaixo e vai subir aqui, então esse cara aqui vale menos 36. Entendeu a aplicação do x, e y, x do vértice e y do vértice? É basicamente isso daí. Fazer mais um exercício. Vamos fazer mais um exercício. Aí, esse agora vai ser um tipo de exercício que normalmente vai ser exigido, tá? É mais ou menos assim, eles vão ocultar ou vão colocar como uma incógnita os coeficientes A, B ou C, e daí vai ter que descobrir aplicando conceitos. Quando isso acontecer, você vai aplicar soma e produto, x do vértice, y do vértice e às vezes até x1 e x2 ali em Bhaskara. Só que normalmente aplicar em Bhaskara vai ser contas bem grandes, aonde você vai ter possibilidades de erro. Então, o enunciado desse daqui diz assim. Vou refazer. O enunciado diz assim. Ok. O enunciado diz assim, ó. 2x² menos 24x mais 2m menos 1 igual a 0. Daqui, o que nós vamos encontrar? O nosso A vale 2, o nosso B vale menos 24 e o nosso C é todo mundo que não tem x. Esse aqui é o nosso C. Então, o nosso C é 2m menos 1. Aí, o enunciado ele forneceu o seguinte. Qual é o valor que m tem que assumir, sabendo que tem duas raízes, sabendo que uma raiz é o dobro da outra. Então, se ele deu uma raiz do dobro da outra, a gente vai solucionar isso daqui por soma e produto. Qual é a soma que vai dar menos b sobre a? Menos b vai ficar 24. Menos b vira mais b. Dividido por 2. Isso daqui vai ficar 12. E nós sabemos que o x1 vale duas vezes o x2. x1 mais o x2 é 12. E o x1 vezes o x2 vai ser c sobre a. 2m menos 1 dividido por 2. Só que desse enunciado aqui, nós temos, na primeira linha da soma, nós temos 3x2 é igual a 12. O x2 é igual a 12 por 3, nós vamos encontrar que o x2 é igual a 4. Quem que é o x1? O x1 é 2 vezes o x2. Então, x1 vai ser 2 vezes 4, o nosso x1 vai ser 8. Então, nós já temos as duas raízes. Aí fica fácil. Aí é só substituir ali em qualquer uma das equações e nós vamos encontrar a solução do b. Então, 2 vezes, vamos pegar a multiplicação aqui, ó. 2 vezes o x2, que vale 4, vezes o próprio x2, vai ser igual a 2m menos 1, tudo dividido por 2. Aqui nós temos 32, esse 2 vai passar multiplicando lá em cima todo mundo, sobrou 2m menos 1. Então ficou 64, o menos 1 vai passar mais 1 para o outro lado, igual a 2m. Ficou 65 dividido por 2m. Isolando o m, ficou 65 dividido por 2. Esse é o valor que m tem que assumir. Aí, reescrevendo a equação, fica 2x ao quadrado menos 24x mais 2 vezes 65 dividido por 2, porque 65 dividido por 2 é o m, menos 1, isso vai ser igual ao nosso y, no caso, né? Pode ser igual a 0 aqui, só para encontrar ali. X² menos 24x, 2 dividido por 2, sobra 65. 65 menos 1, isso aqui é x, mais 64. Isso é igual a y. Ou igual a 0 para encontrar as raízes que a gente já sabe ali, que vale 4 e 8, né? Não vai interferir, então essa é a equação geral. E aí, dá para simplificar? Se for para encontrar as raízes, sim. Se for para gerar gráfico, não simplifica. Mantém aí com os coeficientes assim como eles estão. Vamos ver aqui mais um exercício, já foi. E é isso aí.
Perfeito? E aí a gente vai analisar agora alguns exercícios. Se quiser bater uma fotinha aí, pode printar. Ok. Então vamos analisar enunciados aqui. Vamos, deixa eu olhar aqui a tela do PC. Aí nós temos aqui são exercícios. Esse primeiro exercício é para encontrar as raízes. Aqui são equações, esse A é incompleta, né, que foi uma que a gente resolveu. Esse D aqui, por exemplo, foi outro que a gente resolveu lá no comecinho, que foi o trinômio lá, o quadrado da diferença. O exercício do 2 ao 5 é um exercício que só para substituir o x, né, que foi o A, o 2 foi o exemplo que dei lá na frente, lá, substituindo por 1 e por 2, e aí é para fazer o resto. O 7, deixa eu apagar aqui a borracha que eu já tinha gravado, né? Então eu já tinha gravado, eu vou deixar aqui só para analisar. Olha só o 7 está falando assim, ó. Esboce o gráfico da função. Olha só, o nosso A, ele é positivo, maior que zero. Então tem que ser concavidade para cima. Então, esse B está fora e o D também está fora porque o A é maior que zero. Então, a alternativa A, o A é maior que zero, e a alternativa C, o A é maior que zero. E daí vai encontrar, vamos olhar o B. Onde que corta o eixo, o C, o Y no caso, né? Vamos olhar o C. O C tem que cortar o Y em 6. Então, tem que cortar o Y no lado positivo. E aí, analisando, olha só, aqui o C corta o Y no lado negativo. Então, esse C aqui, ele teria que ser negativo. E aqui o C é positivo. Então, ele está fora só analisando, independente de saber as raízes. E o único que cortaria o eixo Y, porque teria, é o A, né? Que teria a projeção do eixo Y aqui. E a projeção aqui, continuação do eixo, ó, seria aqui o corte no eixo Y positivo. Então, que seria no 6. Seria a alternativa A, só analisando aqui a questão do A ser maior, do B do C ser maior, e o B negativo, significa que a tangente no ponto aqui, ó, a tangente aqui, ela, deixa eu trocar a cor, ela teria que ser decrescente, porque o nosso gráfico, o B é negativo, então a nossa tangente, ela viria aqui assim, ó, decrescente. E o único que daria decrescente aqui seria a alternativa A. Porque o Y até estaria decrescente, ó, mas por conta do C, ele está fora o C, a alternativa C, né? Aí vamos analisar o 8 aqui, ó. Qual a parábola abaixo que poderia representar a função quadrática com delta menor? Então vamos lá, ó. Essa alternativa A aqui, ó, o A é maior que zero. A concavidade é para cima, ok. O delta é maior que zero. Por quê? Porque eu tenho duas raízes, ó, cortou o eixo x em dois lugares. Então aí vamos analisar a questão do delta. Quando o delta é maior que zero, eu tenho duas raízes diferentes. Quando o delta é igual a zero, eu tenho só uma raiz aqui que corta o eixo x ou encosta nela e é o mesmo valor. E essa outra aqui é a mesma situação. O A é negativo, mas eu tenho o delta maior que zero porque corta o eixo x em dois lugares. Quando o delta é negativo, a parábola ela não chega no eixo x, seja voando, seja flutuando para cima, ou independente se estivesse aqui para baixo, ela não ia chegar também no eixo x. Então, a única alternativa que satisfaz um delta menor que zero é a alternativa D. Vamos no 9 aqui, que já analisamos. E esse resultado é o mesmo exercício que nós resolvemos lá atrás. Então, nós encontramos como menos 1 e mais 1 o gabarito das raízes. Como o nosso A aqui é menor que zero, então o nosso gráfico não pode ter boca para cima, porque boca para cima o A é maior que zero. Então, restaria para analisar o C e o D. Como nós já descobrimos que as raízes dessa equação aqui é menos 1 e 1,
já daria para responder. Mas vamos analisar aqui, ó, onde que corta o eixo y. Vamos olhar o nosso querido c da equação, vale 1. E aonde que corta o eixo y quando x é 0? O 1 está aqui em cima. E esse daqui está cortando o eixo y em 0. Ó. Então, aqui seria como se fosse, por exemplo, menos x² mais 2x igual a tal. E não teria o c, porque o c seria 0. Então, só de analisar a gente já sabe que está fora. Só sobrou essa alternativa. A 10 e a 11 é determinar os zeros da função. Determinar os zeros da função é você igualar a equação a zero, ou seja, quando y valer zero, qual é as raízes? E quando x valer zero, onde que corta o eixo y? E aqui a gente já sabe, ó, os zeros da função, quando x é zero, o meu y está sendo cortado no menos 5. E a minha concavidade é boca para baixo, porque o meu a é negativo, e o meu b é positivo, então a minha reta vai ser crescente. Aqui a 11 é a mesma coisa. Corta o eixo y em menos 3, a minha concavidade é para baixo, porque é menos 2 o a, e o b é a mesma situação, vai ser crescente. Continuando. Aí é isso aí, pessoal. Aí tem essas listas que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou deixar aí com vocês. E eu acho que já é o suficiente, já dá para aprender bastante. Essas listas aqui não tem muito segredo. É sentar e resolver. Aqui é a mesma situação. Ó. Ele pergunta o valor de m de modo que a equação tenha raízes igual a 3. Se as raízes são iguais a 3, o delta é igual a 0. Então significa que é simplesmente pegar ali, joga no soma e produto, provavelmente, né, que vai ser através de soma e produto. Você vai jogar a igualdade de soma e produto. No lugar do b você vai colocar 2m menos 1, só que está negativo lá, cuidado. E no c vai colocar 2m. E vai cair num sistema, e aí vai resolver, você vai achar o valor de m. E aí tenta resolver. É isso aí, eu espero, mais uma vez, eu agradeço aí, eu sei que eu estou regravando, mas eu agradeço a participação de todo mundo que participou da aula. E fica o recado, voltem, assistam a aula das lives, vocês precisam dominar os assuntos das 4 lives, porque são essenciais. Se não souberem, não dominar, vocês não vão conseguir desenvolver as equações de matemática. A álgebra aplicada, a álgebra e a